Todos nós, em alguma fase da vida, podemos enfrentar diversos problemas e, por vezes, os desafios impostos à condição humana não são fáceis de encarar, não é verdade? Agora, imagine você logo nos primeiros anos de sua vida, ser levado a Roma Imperial a se tornar um escravo e, em decorrência disto, se tornar deficiente de uma perna por causa dos maus tratos da escravidão. Com certeza, o destino parece ter sido cruel e injusto com essa pessoa. No entanto, se eu disser que alguém nestas condições poderia se tornar uma referência de coragem, motivação e fé diante os problemas da vida, você acreditaria? Pois é, há muito tempo atrás, no ano 55 depois de Cristo, nasceu Epiteto. Epiteto teria motivado diversos cristãos da antiguidade a superar problemas que hoje muitos de nós jamais conseguiria. Uma filosofia prática chamada estoicismo, com ensinamentos que podem ser aplicados hoje em nosso dia a dia e que, se levados a sério, podem fortalecer o espírito, de modo que sejamos indestrutíveis diante as tormentas da vida. Quer saber quais são estes conhecimentos valiosos que escondem de você? Assista este vídeo até o final e descubra o que a grande elite dominadora não quer que você saiba. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. As Sagradas Escrituras da Bíblia dizem que o Senhor dá fraquezas ao homem para que eles possam triunfar sobre elas. E conforme é citado no livro de 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o Senhor Jesus Cristo diz ao apóstolo Paulo: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Com isto, entendemos que muitos infortúnios que acontecem em nossas vidas servem para que tornemos mais fortes e preparados para Deus. As Escrituras dizem que Deus nem sempre tira da nossa frente os problemas, mas, pelo contrário, Ele nos dá a força necessária para que assim possamos enfrentá-los. E com isto, o maior exemplo de superação e força foi quando o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, não hesitou diante toda a aparência do mal em cumprir sua missão na cruz, que foi dar sua vida em troca da salvação da humanidade. E como é dito nas Escrituras, um dia o grande Mestre Jesus falou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." A história de Epiteto inicia-se no ano 55 depois de Cristo, quando este teria nascido em Hierápolis, que hoje é a atual Turquia. Sua condição deficiente é um mistério. Alguns autores dizem que Epiteto teria nascido aleijado, enquanto outros dizem que ele teria ficado neste estado em decorrência de uma artrite causada por reumatismo prolongado na infância. No entanto, existe uma versão de que a deficiência de Epiteto fora causada por Epafrodito, o cruel secretário de Nero, do qual Epiteto o servia como escravo. É contado na história que Epafrodito teria torcido a perna de seu servo Epiteto, que, suportando com dignidade a dor, lhe avisara que esta seria quebrada se ele continuasse a torcê-la. E como o seu senhor continuou, esta veio a quebrar-se.
Então, após isto, Epiteto disse: aí está, eu bem lhe disse que ela se quebraria. O nome Epiteto, de fato, não era o seu verdadeiro nome, que infelizmente é desconhecido. Ele foi chamado assim porque epiteto vem de epictetos, que significa adquirido ou comprado. No entanto, a maior façanha deste personagem foi que ele se tornou de escravo a mestre de imperadores. Epiteto, além de todos os desafios impostos pelo destino, não baixou a guarda, a fim de murmurar-se diante das condições que se encontrava, mas procurou superá-las. Esse escravo muito cedo mostrou uma excepcional capacidade intelectual, e assim, Epafrodito, seu senhor, resolveu mandá-lo a Roma, a estudar com o filósofo estoico Gaio Musônio Rufo. Epiteto tornou-se o seu aluno mais brilhante e destacou-se por conta de seu empenho e capacidade de superação. Mais tarde, sua condição de escravo havia mudado. Ele foi libertado graças à intervenção de seu mestre, e assim, Epiteto tornou-se um conceituado professor de filosofia, ensinando na capital do Império Romano até no ano 94 d.C. Seus ensinamentos filosóficos eram tão ricos em sabedoria que o último imperador da dinastia dos Flávios sentiu-se ameaçado pela influência que os filósofos exerciam sobre o povo, e assim estes foram perseguidos, e Epiteto foi exilado à cidade de Nicópolis, na costa noroeste da Grécia. Nesta cidade, Epiteto fundou uma escola de filosofia, onde dedicou ao ensino da filosofia estoica, e assim ele ensinou grandes líderes da época. Epiteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos da vida e, assim, lidar com as inevitáveis perdas, decepções, bem como as mágoas da vida. Em suas conferências, o filósofo procurava sobretudo ensinar às pessoas como viver uma vida plena e feliz, não corrompendo seus valores morais acima de qualquer pressão imposta pela vida. Então, a pergunta que não quer calar: quais eram os ensinamentos de Epiteto? O que ele ensinava? Epiteto sempre dizia: a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode, e ocupe-se apenas daquilo que esteja em seu controle. Ele dizia que a nossa felicidade não deve ser condicionada à aprovação alheia, pois quando o indivíduo passa a depender de exterioridade, acaba se tornando um escravo. A felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Então, nunca deixe de fazer o que é certo e não corrompa sua honestidade. Isso interfere drasticamente na sua felicidade. A vida humana é repleta de dificuldades dos mais variados graus. No entanto, qualquer que seja a situação, o caminho da felicidade e a realização pessoal podem ser encontrados. Assim, aceitamos as coisas que não podemos mudar e avançamos com coragem aquilo que esteja sob o nosso controle, e tenhamos a sabedoria para reconhecer a diferença. O que realmente importa é o tipo de pessoa em que nos transformamos, bem como o tipo de vida que vivemos. Epiteto sempre dizia: sobre o nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as nossas repulsas, coisas que nos agradam ou desagradam.
Já as que estão fora de nosso controle, podemos citar como o tipo de aparência que temos, se nascemos rico ou não. No entanto, existe uma infinidade de coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que não estão. Epiteto dizia: mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não o seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Serás verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados com críticas ou confronto com outras pessoas. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra sua vontade. Os outros não poderão feri-lo. Você não fará inimigos, nem será prejudicado. É claro que se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e poder, se quiser atingir a felicidade e a liberdade. Reconheça as aparências pelo que realmente são, e assim indague a si mesmo. Esta aparência se refere às coisas que estão sob meu controle ou às que não estão? Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora do seu controle, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. Nossos desejos e aversões são déspotas impacientes, exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos, enquanto que as aversões insistem que evitem aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. No entanto, se você procurar evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que estão sob seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis como doenças, morte ou infortúnios, causará sofrimento a si mesmo e aos que estão à sua volta. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos, e podemos treinar para termos hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que esteja fora de seu controle, e em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Seja o mestre de seus desejos, controle-os. Porque se você deseja algo que esteja fora de seu controle, sem dúvidas, o resultado será uma decepção. Enquanto isto, você pode estar negligenciando as coisas que estão sob seu controle e que vale a pena desejar. É claro que existem ocasiões em que, por questões práticas, você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar outra de lado. Mas faça isso com graça, inteligência e flexibilidade. Tenha cautela quando se relacionar com os outros. Seja prudente quando se envolver em relacionamentos pessoais, até mesmo nos relacionamentos casuais, uma vez que influenciamos e somos influenciados. Você quer ser invencível, então não lute com as coisas sobre as quais você não tem controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todos sob seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles.
não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou criam obstáculos, nem outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela que é terrível, que nos aterroriza. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Quando sofremos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus próprios sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. Um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a extinção gradual da culpa. Passamos a ver como é inútil fazer acusações. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos o nosso íntimo, menos estamos sujeitos a ser assolados por tempestuosas reações emocionais, nas quais buscamos explicações fáceis para aquilo que nos acontece. As coisas são simplesmente o que são. As outras pessoas que pensem o que quiserem, não é da nossa conta. Se não há vergonha, não há culpa. Nunca dependa da admiração dos outros, não há força nisto. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. O mérito pessoal não pode ser adquirido pelo nosso relacionamento com pessoas de mérito. Você recebeu um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça-o bem agora. Dê o melhor de si e não se preocupe com quem o está observando. Faça o seu próprio trabalho, sem se importar com as honrarias ou a admiração que vem dos outros. Existe tempo e lugar certo para diversão e distração, mas você nunca deve permitir que elas passem por cima dos seus verdadeiros objetivos pessoais. Distrair-se com bobagens é a coisa mais fácil do mundo. Esteja pronto a deixar de lado essas distrações e volte correndo aos seus objetivos. Corra até sem tempo de olhar para trás. Nada pode de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque a sua vontade está sempre sob seu controle. A doença pode desafiar seu corpo, mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas. Sua vontade é maior do que as suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar o hábito de utilizá-lo da maneira mais saudável. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte para o seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece.
Encontre a que necessita nesse momento, use-a. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use a sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interno adequado com cada incidente, a sua tendência para ser levado pelas aparências da vida, pouco a pouco vai desaparecer. Desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos fatos o tempo todo. Cuide daquilo que você tem agora. Nada pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, perdi isso, começamos a afirmar, isto voltou para o seu lugar de onde veio. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu, seu companheiro morreu, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Seus bens e propriedades foram tirados de você, isso também voltou para o lugar de onde veio. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que o tenha. Do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você ver-se livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância, acossado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio. Mas comece com moderação, com as pequenas coisas que o incomodam. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas como ocupações banais, que não merecem a nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo com relação às coisas que não nos competem. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas a seu respeito. Elas estão fascinadas e iludidas com as aparências. Mantenha-se firme em seu propósito. Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Evite tentar conquistar a aprovação e a admiração de outras pessoas. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que os outros o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. Adapte seus desejos à realidade, seja isso bom ou ruim. A vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Se é liberdade o que procuras, então não deseje nada e rejeite tudo o que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é conseguida. A liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que se quer. A liberdade vem da compreensão dos limites de nosso próprio poder e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e inevitabilidades da vida e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Se por outro lado, sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. Encare a vida como um banquete, em que você precisasse comportar-se com elegância. Quando as travessas forem passadas para você, estenda a mão e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato.
Ou, se a travessa ainda não lhe foi passada, espere pacientemente a sua vez. Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas. Eles podem ser contagiosos. Não pratique uma sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Ainda assim, quando você estiver conversando com alguém que esteja deprimido, magoado ou frustrado, demonstre-lhe bondade e gentileza e ouça com simpatia seu desabafo. Só não se deixe levar também pela depressão. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Você se torna aquilo que pensa. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Ninguém pode de fato ferir você. As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas sua própria avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação. Procure ter dela uma visão mais ampla. Recomponha-se. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência, enfrentando as realidades da morte, das enfermidades, das perdas e decepções. Você se liberta das ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Quando você iniciar seu programa de progresso espiritual, é possível que as pessoas mais próximas caçoem de você ou o acusem de estar sendo arrogante ou fanático. Cabe a você comportar-se com humildade e seguir com rigor e persistência seus ideais morais. Mantenha-se fiel ao que você sabe, no fundo de seu coração ser o melhor. Se você se mostrar inabalável, as próprias pessoas que o ridicularizaram passarão a admirá-lo. Se você permitir que as opiniões mesquinhas dos outros o influenciem a ponto de fazê-lo vacilar em seus propósitos, terá 2 motivos para se envergonhar. Tentar agradar a todos é uma armadilha perigosa. Ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito de nossa vida. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer viver uma vida de sabedoria, viva de acordo com suas próprias condições e procure ser sábio a seus próprios olhos. O caráter é mais importante que a reputação. Deixe de se incomodar com ideias como: as pessoas pensam mal de mim e não sou ninguém. Mesmo que sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito.
É melhor ser uma pessoa de caráter, que cumpre suas obrigações, do que ter renome e poder. O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que a nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar por nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Cultive o hábito de examinar e testar uma provável ação futura antes de realizá-la. Antes de proceder, recue e procure enxergar o quadro completo para evitar agir por impulso e arriscadamente. Determine o que acontecerá primeiro, considere aonde a primeira etapa o levará e então haja de acordo com o que você aprendeu. Quando agimos sem ponderação, podemos até começar uma tarefa com grande entusiasmo. Seguem-se então consequências imprevistas ou indesejadas, e batemos vergonhosamente em retirada, enchendo-nos de remorsos. Eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, quem sabe se eu tivesse feito de outra maneira. Só se pode ser uma única pessoa, ou boa ou ruim. Você tem duas opções básicas: ou empenhar-se em desenvolver sua razão, mantendo-se fiel à verdade, ou ansiar por exterioridades. A escolha é sua e de ninguém mais. Pode aplicar suas habilidades em um trabalho interior, ou perder-se nas aparências. O que vale dizer, ser uma pessoa plena de sabedoria, ou seguir os caminhos comuns aos medíocres. Você não é uma entidade isolada, mas uma parte única e insubstituível do cosmo. Não se esqueça disso. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Cada um de nós é uma porção da vasta, intricada e perfeitamente ordenada comunidade humana. Porém, onde é que você se encaixa nessa teia da humanidade? A quem você está ligado? Procure verificar quais são as outras pessoas a quem você está ligado e busque compreender as suas ligações com elas. Nós nos situamos corretamente dentro do esquema cósmico quando identificamos nossas relações naturais com os outros e a partir daí definimos os nossos deveres. Esses deveres emergem naturalmente dessas relações fundamentais, como as familiares, as entre vizinhos, as do local de trabalho e da cidade ou o país em que vivemos. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado, que seguem leis em última análise compreensíveis. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso não seja sempre aparente, se olharmos apenas para a superfície das coisas, o universo que habitamos é o melhor dos universos. Lembre-se que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores de sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina, cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossas vidas. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você também quer ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja a sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser.
Se você tem um diário, anote o que está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que quer adotar para que possa mantê-la, não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. Tenha cuidado com suas companhias. Apesar do que os outros possam afirmar, talvez eles não estejam realmente vivendo de acordo com valores espirituais elevados. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Você não é obrigado a despender seu tempo com algumas pessoas só porque elas tratam você com simpatia. O fato de o procurarem e se mostrarem interessadas em você e em sua vida não significa que tenha de se relacionar com elas. Seja seletivo com relação aos que você toma como amigos e com colegas e vizinhos. Todas essas pessoas podem afetar seu destino. Enfim, compreendamos que todos somos um, e cada ação que efetuamos afeta o mundo todo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O que você achou deste assunto? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!